Olá, queridos irmãos da Primeira Igreja Batista de Mantena. Estamos aqui hoje para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos adotando nesse ano de 2020 a revista Práticas Bíblicas. Hoje nós vamos estudar a lição de número 18. Esta lição está entre as páginas 87 e 90. O tema da lição de hoje é uma igreja solidária. Para darmos início ao nosso estudo, eu quero recorrer ao texto bíblico que serve de base para esta reflexão, que é o capítulo de número 6 do livro de Atos. Eu vou pensar inicialmente apenas os dois primeiros versículos, portanto, lerei Atos 6, versículos 1 e 2. E a palavra de Deus nos diz assim: Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve murmuração dos judeus de cultura grega contra os demais judeus, pois as viúvas daqueles estavam sendo deixadas de lado na distribuição diária de mantimentos. Em razão disso, os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não faz sentido que deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Quero contextualizar o que estava acontecendo na igreja primitiva naquele momento. A igreja estava crescendo de maneira extraordinária. Havia um acréscimo diário de inúmeras pessoas. E você pode entender, eu creio assim, que na medida que as pessoas foram chegando, suas demandas também vieram com elas. E estas demandas eram trazidas à igreja, que tinha que tratá-las, isto é, tinha que resolvê-las, atendê-las. Uma destas demandas era a distribuição de alimento para as viúvas e os órfãos. Infelizmente, os apóstolos não estavam dando conta de pregar, orar, administrar aquela igreja e ainda dar às viúvas e aos órfãos ao alimento que eles precisavam, ou de que eles precisavam. Então, por esta razão, começou a haver fracasso nesse trabalho. E a Bíblia diz que algumas pessoas começaram a passar falta, a passar necessidade. O que já não acontecia no capítulo de número 2, como você bem sabe. Estudando a palavra de Deus, algumas semanas atrás, nós percebemos que ninguém tinha absolutamente necessidade de nada, porque todos estavam juntos e tinham tudo em comum. Mas esse não era o quadro na medida que a igreja estava crescendo em número. Uma observação importante: na medida que a igreja cresce numericamente, esta igreja também, de forma proporcional, passa a administrar demandas muito maiores. E era exatamente o que estava acontecendo com aquela igreja primitiva. Portanto, chega a ser até injusto quando nós queremos comparar uma igreja de 50 membros com uma igreja de 500 membros, uma igreja de 100 membros com uma igreja de 1.000 membros. Naturalmente, quando você tem 50 membros, um pastor consegue atender a esta demanda com maior facilidade. Mas se essa igreja tem 500 membros, aí a demanda já passa a ser proporcional ao tamanho desta igreja e isto se torna incongruente, impossível ser realizado. E era exatamente o que estava acontecendo. Eram 12 apóstolos para lidar com milhares de pessoas. E a Bíblia diz que agora as coisas estavam complicadas. O dispositivo inicial que as pessoas usaram para resolver esta demanda é um dispositivo que infelizmente reina no nosso tempo. Esse dispositivo é o que a Bíblia chama de murmuração. Esta é uma expressão que na Bíblia aparece com uma palavra grega, o vocábulo gogsmos, que significa falar mal de outrem, reclamar, resmungar, sem dar necessariamente solução. E aí uma coisa importante, este falatório contra outrem é de forma agressiva, porque denigre a imagem do outro. E era exatamente isso que estava acontecendo naquela igreja. Os apóstolos poderiam partir para o confronto, bater boca com estas pessoas, tentar se justificar, mas ao invés disso, fizeram o que um líder sábio normalmente faz. Esses apóstolos convocaram uma assembleia, na qual reuniram toda a igreja e disseram: olha, está acontecendo um problema, nós não estamos conseguindo atender à demanda da igreja contemporânea. Então nós precisamos fazer o seguinte: nós precisamos nos organizar de tal forma que toda a igreja seja abençoada naquilo que hoje não estamos conseguindo resolver. Então prestem atenção, temos uma orientação para a igreja. Então os apóstolos disseram:
nós vamos nomear, eleger no nosso meio pessoas que tenham autoridade, sejam, portanto, respeitáveis e tenham tempo, condições e envolvimento para atender aos órfãos e viúvas. Porque nós não podemos deixar de priorizar a pregação da palavra de Deus para esta finalidade. Não que ela seja pior, mas nós fomos convocados pelo Senhor para atuar na pregação e na oração. E se nós nos dedicarmos à distribuição de alimentos, nós vamos deixar de fazer aquilo que precisa ser feito. Naturalmente, surgia ali uma expressão que ficou conhecida em toda a história da igreja cristã. A expressão grega diakonem, que significa servir, se entregar para abençoar o outro. E foi exatamente isso que deu origem à caminhada do ministério diaconal da igreja. Eu quero então tirar algumas lições para o nosso coração, naturalmente norteado pelo autor de nossa lição, a lição de número 18, que nos faz pensar em uma igreja solidária. Quero então começar o primeiro tópico que suscita o nosso coração a pensar que esta igreja solidária é uma igreja cuja administração é colegiada. Uma igreja só consegue assumir a capacidade de se envolver solidariamente com os seus membros se esta igreja entender a importância do que nós estamos chamando aqui de maneira estratégica de administração colegiada. Isso não pode ser perdido de vista. Nós precisamos ter esse entendimento. Pastor, o que significa uma administração colegiada? Uma administração compartilhada. Perceba que os apóstolos estavam apresentando à igreja naquele momento a impossibilidade de atender a demanda inteira. Eles eram insuficientes para carregar a igreja inteira sobre os seus ombros. Logo, foi preciso que distribuíssem essas tarefas. Aqui algumas informações importantes. Uma igreja cuja administração é colegiada, isto é, a administração é compartilhada, é uma igreja que não centraliza os seus esforços apenas na liderança clerical, isto é, não é apenas o pastor, não são apenas os diáconos, mas toda a igreja se envolve com a dinâmica administrativa. Há funções específicas e cada pessoa atua numa área específica. Aqui, neste caso em especial, o problema era a distribuição dos alimentos para órfãos e viúvas. Mas nós podemos replicar esse conceito em várias outras circunstâncias atenientes à existência da igreja. A igreja tem outras necessidades, inclusive nos dias contemporâneos. Então, nós podemos aplicar esse conceito da administração colegiada, da administração compartilhada nos dias contemporâneos. Enquanto o pastor está pregando, existe um grupo orando por ele. Enquanto alguém está visitando, o outro está trabalhando por um sermão. Enquanto alguém está lecionando na escola bíblica dominical, alguém está fazendo a chamada dos alunos. Enquanto alguém está contando os dízimos e ofertas, o outro está na porta recebendo as pessoas. Entende? Como nós precisamos de uma administração compartilhada. Aqui algumas lições importantes. Essa administração se estabelece no nível da prioridade. Cada um deve assumir como prioridade a sua responsabilidade ministerial. O pastor deve assumir a sua responsabilidade no que tange ao seu ministério. O diácono no que tange ao seu ministério. O professor de escola bíblica dominical, respectivamente, no que tange ao seu ministério e assim sucessivamente. Então, cada um assumindo prioridades. A segunda lição que essa passagem me ensina é que murmuração não resolve o problema. Isso ficou claro. Não adianta ficarmos discutindo que há falta disso, falta daquilo. Nós precisamos agir, encontrar soluções. E estas soluções foram apresentadas pelos apóstolos. Liderança de sabedoria promove direcionamentos importantes. Eu e você não podemos perder isso de vista, né? Então, precisamos entender que todos nós somos igualmente importantes. Eu gosto sempre de frisar que nós, os batistas, concordamos e cremos no sacerdócio universal dos crentes. Isso significa dizer que todo crente é um sacerdote. Todo crente tem uma responsabilidade. E isso não pode se perder da nossa mente. Portanto, quando há ali o entendimento da administração colegiada, há o entendimento da responsabilização individual.
Cada crente é um sacerdote. Cada crente deve ter um papel preponderante dentro da igreja. E isso certamente vai favorecer o funcionamento de toda a trajetória ministerial que a igreja exerce no seu tempo. O segundo tópico que esta lição nos ensina é tão importante quanto o primeiro. Esta igreja solidária deve assumir o compromisso do testemunho comprovado. Perceba que houve uma indicação da parte dos apóstolos. As pessoas que deveriam ser escolhidas para o diaconato tinham obrigatoriamente que ser reconhecidas como pessoas de testemunho irrepreensível. Note que elas não se tornaram referência após a escolha. Elas já o eram antes de serem escolhidas para esta finalidade. A Bíblia diz que o entendimento que os apóstolos tinham e naturalmente transferiram este entendimento à congregação e o parecer agradou a toda a igreja, é que estes homens fossem cheios do Espírito Santo e fossem homens de boa reputação. O testemunho comprovado, ele passa pelo envolvimento que eu e você temos com Deus, porque na medida que somos consagrados ao Senhor, isso muda o nosso jeito de ser. E a nossa maneira de ser influencia diretamente no testemunho que nós estamos imprimindo na sociedade, especialmente na sociedade mais próxima, que neste caso é a própria igreja. A igreja precisa reconhecer que nós temos condições de trabalho. A igreja precisa respeitar a sua liderança, não pela força, não pela imposição, mas pelo testemunho que essa liderança tem. E aí precisamos fazer algumas observações importantes, né? Muitas vezes a igreja quer investir em alguém porque encontra nesta pessoa potencial. O potencial é importantíssimo e não pode ser desmerecido e tampouco descartado. Mas o potencial não é suficiente. Alguém pode falar bem, alguém pode ser carismático, alguém pode até ter um talento especial para servir. Mas se esta pessoa não tiver testemunho, ela não conseguirá imprimir a marca da igreja de Cristo, do trabalho de Cristo. Então, estes homens precisaram ser escolhidos por sua reputação. Nossa igreja tem uma responsabilidade enorme, na medida que cada um de nós é um sacerdote, cada um de nós precisa testemunhar do Evangelho de Jesus Cristo. E isso precisa ficar claro para mim e para você. Algumas observações que eu anotei aqui, quero compartilhar com você. A primeira delas, não importa a função exercida, precisa haver entre nós e Jesus semelhanças. Eu gosto do exemplo de Estevão, que é destacado neste capítulo de número 6 e também no de 7 e 8. Este homem foi um homem que realmente marcou a história da igreja primitiva. Era de fato um homem cheio do Espírito de Deus, um homem de boa reputação, a ponto de incomodar o Sinédrio, que acabou julgando-o e a Bíblia diz que condenando-o à morte. Estevão tinha um compromisso muito sério de ser semelhante a Jesus, o líder, o servo de Deus, o sacerdote do Senhor do nosso tempo, precisa ter semelhanças com Jesus. As pessoas precisam encontrar na liderança aquilo que encontram na pessoa de Cristo. Amor, pregação, honestidade, vida. Gosto dessa expressão, vida. Nós precisamos ter vida. Se você quer fazer parte da igreja, precisa entender essas duas coisas fundamentais. Você precisa participar desta administração. Isto é, o que é problema da igreja é também problema seu. Então não adianta reclamar, é preciso fazer parte da solução. Mas não somente isso, você precisa entender que para que a solução seja efetiva, você precisa fundamentalmente testemunhar do Evangelho de Jesus Cristo. Se nós entendermos isso, nós vamos alcançar a solidariedade que Deus sonha para a igreja. Esta igreja passou a assumir o compromisso não apenas de assistir às viúvas e aos órfãos, mas de fazer isso conforme Jesus faria.
Será que nós estamos fazendo conforme Jesus faria? Será que nós estamos trabalhando e vivendo conforme Jesus trabalharia e viveria no seio da igreja? Eu espero que eu e você tenhamos esse entendimento e trabalhemos para que a nossa igreja, a primeira igreja batista de Mantena, seja uma igreja semelhante a Cristo. Cada irmão assumindo o seu compromisso de trabalhar pelo Senhor, cada irmão assumindo o compromisso de testemunhar o Evangelho da graça de Jesus. Se nós entendermos isso, a nossa igreja será uma igreja não apenas solidária, mas uma igreja emblemática para o nosso tempo. Marcará esta geração, a começar pelos domésticos da fé. Amém? Eu quero fazer uma oração e ao final eu quero agradecer a sua participação no nosso estudo. Feche os seus olhos, por favor. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de estudar a Tua palavra e entender que nós somos parte integrante de uma igreja, não uma igreja qualquer, a igreja de Cristo, que por esta razão precisa ser uma igreja solidária. Não pode ser uma igreja covarde, que joga nas costas do líder espiritual a responsabilidade de fazer toda a engrenagem funcionar. Precisa ser uma igreja que compartilhe responsabilidades, uma igreja que tenha o entendimento de que juntos nós somos mais fortes. Mas, sobretudo, nos ajude, meu Deus, não apenas a assumir o compromisso de trabalhar pelo Senhor, mas de testemunhar o Evangelho da graça de Jesus, através de tudo que somos, de tudo o que fazemos, para que as pessoas percebam em nós marcas distintivas dos céus, marcas distintivas de Jesus. Esta é a minha oração e eu a faço agradecido ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela sua atenção. Estude a sua revista, estude a sua lição, leia a palavra de Deus. Quero desafiá-lo a ler todo o capítulo de número 6. Você não vai se arrepender. Deus tem palavras importantes para o seu coração nesta lição. Obrigado.